Chegamos então na nossa letra C. Tá bom? Então, vamos pensar, como sempre, raciocinando de descobrir as nossas raízes. Então, eu tenho x ao quadrado mais x. Então, para eu poder descobrir as raízes, ou seja, igualar a zero, eu vou colocar o meu x em evidência e vou ficar com x menos 1. E daqui eu já parto do princípio do seguinte: se isso aqui é um produto que tem que resultar zero, significa que um dos dois lados tem que ser zero. No primeiro momento, eu vou raciocinar com o próprio zero, né? Já que aqui eu não tenho mais nada. E o segundo momento, eu igualo a zero. Então, aqui, no caso, eu vou ficar com 1. Então, eu já encontrei as minhas duas raízes, que são 0 e 1. Do outro lado, aqui embaixo, né, eu vou ficar com 2 mais x. E também vou igualar isso aqui a zero. Então, eu descubro que minha outra raiz é x igual a menos 2. Só que aí eu te chamo, eu já venho falando desde que iniciou o exercício. Embaixo não pode ser zero. Então, na verdade, não é igual, é diferente. Isso aqui tem que ser diferente de menos 2. Então, já cheguei à conclusão das minhas três raízes. Eu tenho a 0, 1 e menos 2. Lembrando que eu quero o E menor ou igual. Então, sim, 0 e 1 faz parte da minha solução, porque ser 0 aqui em cima pode e deve, já que é menor ou igual. No caso embaixo, não, porque não vai existir a minha fração. Pois bem, então eu já tenho três raízes, duas inequações, então eu preciso de três linhas reais para poder fazer minha solução. Vou fazer o marco das minhas três raízes, tá bom? Vou aqui o marco das minhas três raízes. E vou fazer as minhas três linhas, uma da primeira inequação, uma segunda para a segunda inequação, e a terceira é o meu conjunto de solução. O conjunto de solução fica bem aqui. Pois bem, primeira coisa que eu faço é colocar as minhas raízes em ordem, né? Então, vou colocar, não importa se eu escolho da menor para maior, da maior para menor, não importa. Então, a minha maior raiz aqui é 1. Né? E aqui é x mais 1. Perdoe. Mais 1, aqui, menos 1. Bom, me perdoe. Então, a minha maior raiz é 0. Minha maior raiz é 0, minha segunda maior raiz é menos 1 e a minha menor raiz é menos 2. Pois bem, 0 e 1 são soluções. Então, 0 é bolinha fechada e o menos 1 também é uma bolinha fechada. O menos 2 tem que ser diferente. Então, ele é uma bolinha aberta. Não tenha preguiça de fazer isso daqui para achar sua solução, tá bom? Isso daqui inibe muito de errar. Então, vamos embora para analisar a primeira inequação. É uma parábola, tá vendo? Ó, quadrado, voltada para cima porque é maior do que zero. Então, eu tenho aqui uma parábola voltada para cima. Significa que entre as minhas raízes os valores são negativos e antes e após ela os valores são positivos. Então, ou seja, a raiz é 0 e menos 1. Então, ou seja, entre 0 e menos 1 é negativo. Aqui, ó, menos. Já entre depois de 0 é positivo e antes de menos 1 também é positivo. Pois bem, agora aqui eu tenho uma função, né, ou uma inequação do tipo, vamos embora se você lembra aí, linear. Se você falou afim, também está correto. Do primeiro grau, também está correto. Tá bom? Então, são três tipos de nomes que você pode dar para essa função. Primeiro grau, afim, linear. Mas mais importante ainda do que saber o nome dela é o comportamento dela. É uma função crescente. Ela é crescente, ela está fazendo assim, ó, está crescendo. Ó. Então, significa que antes da minha raiz são valores negativos e depois da minha raiz são valores positivos. Então, depois de menos 2, eu tenho valores positivos. E antes de menos 2, eu tenho valores negativos. Pois bem, mais com menos dá menos. Menos me interessa como resultado, porque eu estou procurando valores menores ou iguais a zero. Mais com menos também dá menos, são valores que me interessam.
Os demais valores não me interessam, mais com mais dá mais, e mais com mais também dá mais. O que me interessa são esses valores daqui, e esses valores aqui também me interessam. Escrevendo, então, o nosso conjunto solução, x pertence aos reais. Tal que x é menor que menos 2, menor porque está aberto. Ou, eu vou pegar um outro intervalo, né? Menos 1 está fechado, significa que é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 0. Tá bom? Tem uma outra maneira de escrever? Tem sim. Põe aberto aqui, ó, menos infinito, a menos 2 aberto. Agora, esse motivo aqui do ou, porque eu vou fazer uma união, ou ele está em conjunto, ou ele está no outro conjunto. Fechado em menos 1 e fechado em 0. Perfeito? Então, te vejo na próxima.